Enquanto você assiste a este vídeo, ministros do Supremo Tribunal Federal estão reunidos em Portugal, longe dos olhos do povo, debatendo como regular as únicas plataformas que ainda se pode falar de forma livre. O nome do evento, Fórum de Lisboa, mas no Brasil todo mundo já conhece como Gilmar Palusa. E o que está em jogo, pessoal? Nada mais do que a nossa voz. O 14º Fórum de Lisboa, apelidado no Brasil de Gilmar Palusa, começou no dia 1º de junho, reunindo ministros de tribunais superiores, integrantes do governo federal, congressistas, empresários e especialistas estrangeiros em Portugal. O encontro é promovido pelo IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, fundado pelo próprio decano da Corte, ministro Gilmar Mendes. O tema central deste ano, Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, Desafios Democráticos, Econômicos e Sociais. No título, nome extremamente lindo, mas na prática acredito que não vai ser muito eficiente, pois o assunto central é nada menos do que regulação das plataformas digitais e das Big Techs. O evento desse ano bateu recorde, ao todo 450 participantes. Antes, no ano passado, foram 360. Curiosamente, o número de autoridades brasileiras caiu. A exceção foi o legislativo. Mas espera, por que ministros do STF, que deveriam estar em Brasília guardando a nossa Constituição, estão em Lisboa debatendo como controlar o que você pode ou não falar na internet? Quem está pagando essa viagem? E por que esse debate não acontece aqui no Brasil, com a participação popular? Fica aí a pergunta. E o que eles estão falando lá? Gilmar Mendes, na abertura do evento, chamou cidadãos que usam as redes sociais de, abre aspas, servos digitais, manipulados pelo poder das Big Techs. Defendeu que a regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial não é uma questão periférica, mas uma condição da preservação do próprio regime democrático. Realmente é daquele da risada da nossa cara. Já o ministro Alexandre de Moraes foi além, chamou a liberdade de expressão nas redes de, abre aspas, pseudo-liberdade de expressão. Afirmou que as redes sociais não podem continuar sendo terra de ninguém e defendeu regras mais rígidas globais para o ambiente digital. Já o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que aposentou de forma voluntária, Barroso, que já foi até presidir o STF, tentou amenizar. Disse tratar-se de uma regulação de, abre aspas, extremamente moderada que nem vagamente se aproxima de censura, fecha aspas. Eles adoram querer dizer que isso não é censura, sendo que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que o que eles estão querendo é censura. Mas já adiantou que a regra, plataformas poderão retirar conteúdo do ambiente mediante uma simples notificação, sem mesmo ser necessário uma decisão judicial, quando classificado como criminoso. Mas aí vem a pergunta: quem vai decidir que esse post ou esse comentário é ou não criminoso?
o suficiente para atuar, para retirar do ar sem uma simples decisão judicial. Eles mesmos, os mesmos que estão agora lá em Portugal debatendo todo esse tema, os iluminados que entendem de tudo, de geopolítica, complicado, né? Para entender todo esse projeto, aonde esse projeto quer chegar, não precisamos especular. A própria primeira-dama do nosso país já entregou isso em uma postagem nas redes sociais. Pois em uma entrevista a um podcast da Folha de São Paulo, Janja revelou que o presidente Xi Jinping citou para Lula a regulação chinesa como exemplo. Lá, na China, crianças menores de idade não podem usar as telas a partir dos só podem usar telas a partir dos 11 anos, com horário específico. Não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Se não seguir a regra, vai ter o efeito nada menos do que prisão. Por que? E ela ainda complementou: por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Como eu já vi alguns outros youtubers comentando, vai, Janja, segue falando. Realmente você nos ajuda bastante aqui, traz bastante conteúdo aqui para o nosso canal. Pode continuar falando, a gente defende, diferente de você, nós defendemos o seu direito de ficar falando, até mesmo besteiras. Ela citou a prisão como meta, não como um alerta, mas como meta. Então vamos entender que é a regulamentação que a Janja admira? A China tem a internet menos livre do mundo, segundo a organização Freedom House, uma nota 9 que vai de 0 a 100, realmente um pouquinho baixa, né? Sistema é gerido pelo Partido Comunista da China e usa filtragem automática de palavras-chave, moderadores humanos, reconhecimento facial, análise de sentido das redes sociais para vigiar o que os cidadãos falam online. Desculpa, cidadãos falam online. O Estado penaliza qualquer pessoa por expressar opiniões a qual o governo não concorde. Que nos diga o médico Li Weilang, que foi reprimido por ter alertado as pessoas na época da pandemia do Covid-19 dentro da China através das redes sociais. Todos os usuários da mídia social da China são obrigados a se registrar com o nome verdadeiro. Facebook, Instagram e X e outras redes sociais simplesmente não existem no país. Os posts com críticas ao partidos são censurados automaticamente. Esse é o modelo no qual a nossa primeira-dama está se inspirando. Bonito, né? Ela que vai viver isso lá na China. A Constituição, pessoal, que esses ministros juraram defender, porque temos mais um detalhe: tanto Gilmar Mendes, Moraes, Barroso e até mesmo a Janja devem ter esquecido que nós temos uma coisa chamada Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5º, inciso 9º, fala, abre aspas, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença, fecha aspas. Da mesma forma, no artigo 5º, inciso 4º, abre aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Fecha aspas. Então, pessoal, nossos ministros que deveriam resguardar a Constituição, acho que eles estão esquecendo de lê-la. Né? Acho que eles devem ter repassado para a IA ficar lendo por eles, mas eles estão esquecendo de ler totalmente. Ministros do STF fizeram um juramento solene de resguardar a nossa Constituição, mas são os primeiros a relativizá-la. Quando o assunto é controle de narrativa nas redes, chamar a liberdade de expressão de pseudo-liberdade
Não é interpretação jurídica, é descaso com o nosso texto constitucional. Não há razão clara para eles quererem controlar as redes sociais. É o único espaço onde o povo tem voz real, onde o cidadão comum, como eu, possa desmentir o ministro, questionar uma decisão, organizar resistência sem pauta, sem filtro, sem intermédio. E isso incomoda eles profundamente. Já existe um aparato legal sendo construído. O governo federal editou o decreto 12.975 e 12.976, do qual nós já trouxemos aqui no canal, aonde que delegam à autoridade nacional a proteção de dados e o poder de fiscalizar e punir plataformas digitais. Se o STF já marcou para 10 de junho o julgamento de recursos das plataformas contra a decisão que amplia a responsabilidade civil por conteúdos, que pode forçar redes como X, Instagram, YouTube a remover conteúdos até mesmo sobre esse, como esse que nós estamos falando, sobre o risco deles sofrerem uma multa se não o removerem. Não é paranoia, é cronograma. Decreto assinado, julgamento marcado. E enquanto isso, os arquitetos desses projetos estão em Lisboa, em um evento privado longe de você, planejando os próximos passos. O Gilmar Palusa não é uma festa, é uma sala de reuniões. E a pauta é nos calar. Compartilhe esse vídeo agora, porque amanhã talvez seja mais difícil. Deixe o like, ative o sininho, inscreva-se caso ainda não tiver inscrito e comente: você acha que ainda temos tempos para barrar isso? Eu quero ler a sua opinião, enquanto ainda podemos tê-la. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo, pessoal.